Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tópico que é, sem dúvida, um dos pilares da fé cristã, o batismo, e mais especificamente, a forma bíblica e correta de batizar. E já para começar, a gente se depara com uma questão que, olha, intriga muita gente. Existe uma ordem de Jesus sobre o batismo e existe a prática dos apóstolos, e à primeira vista, elas parecem diferentes. Como assim? Vamos investigar isso juntos. Mas antes de entrar nessa suposta contradição, a gente precisa entender por que esse assunto é tão importante. Bom, porque as escrituras são bem claras ao apresentar o batismo como um passo fundamental para o perdão dos pecados. Desde João Batista até o apóstolo Paulo, a Bíblia conecta o batismo diretamente com o lavar dos pecados, com o cumprimento da justiça. É algo realmente sério, e é exatamente por ser tão sério que a gente precisa entender o ponto que vem a seguir. Chegamos ao centro do nosso quebra-cabeça. De um lado, uma instrução clara de Jesus, do outro, uma ação consistente dos seus apóstolos, e elas não parecem bater. Então, veja bem, em Mateus, Jesus diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas logo depois, no livro de Atos, o apóstolo Pedro, cheinho do Espírito Santo, manda o povo se batizar em nome de Jesus Cristo. E aí, como é que a gente concilia essas duas passagens? Será que a Bíblia está se contradizendo? Ou será que existe um entendimento sobre o que Jesus realmente quis dizer, que talvez tenha se perdido no tempo? A fonte que a gente analisa argumenta que não é contradição, e sim uma questão de interpretação. A chave para resolver esse mistério, segundo essa linha de raciocínio, está na expressão em nome de. No contexto bíblico, a palavra nome vai muito além de um simples rótulo. Ela significa poder, caráter e, principalmente, autoridade. Pensa assim. Quando um policial diz, pare, em nome da lei, ele não está falando o nome próprio da lei. Ele está agindo com a autoridade que a lei lhe confere. Então, quando Jesus diz para batizar em nome de, ele está se referindo à autoridade que ele mesmo recebeu no céu e na terra. Essa analogia é perfeita. O padeiro não quer saber o título, pai. Ele precisa do nome de quem tem autoridade para autorizar a compra, o nome João. Do mesmo jeito, a ordem de Jesus não seria para repetir os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, mas para usar o nome específico que carrega toda essa autoridade. Então, Pai não é um nome, é um título. Filho também é um título. Espírito Santo é uma descrição do poder de Deus. O argumento aqui é que o nome que engloba toda a autoridade do Pai e a ação do Espírito é um só, Jesus. E essa ideia é reforçada em várias partes das Escrituras. O próprio livro de Atos é enfático ao dizer que existe um único nome dado para a salvação. Não 3 títulos, mas um nome. E aqui tem um ponto crucial. Os apóstolos não estavam agindo por conta própria, tirando conclusões da cabeça deles. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para guiá-los a toda a verdade. Eles não poderiam errar em algo tão fundamental como o batismo. Ok, então vamos à prova prática. Se os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo para entender a ordem de Jesus corretamente, como é que eles batizaram? O livro de Atos é o nosso manual de instruções da igreja primitiva. O padrão é inegável, né? Em Jerusalém com os judeus, em Samaria com os gentios como Cornélio, com os discípulos de João em Éfeso, em todas as situações o batismo foi feito invocando um único nome, o nome do Senhor Jesus. Não há um único exemplo de alguém sendo batizado com as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, a análise traz uma informação de uma fonte que, para muitos, pode ser bem surpreendente. A evidência não está só na prática dos apóstolos, mas também em comentários de traduções bíblicas modernas. Olha que interessante. Isso é uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, uma respeitada tradução católica. Os próprios estudiosos católicos admitem que é sabido que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus, e que a fórmula trinitária provavelmente foi um desenvolvimento posterior na liturgia da Igreja. Isso é muito forte. E tudo isso nos leva a um ponto final que amarra toda essa investigação. A salvação, segundo as Escrituras, está diretamente conectada à invocação desse nome específico. O simbolismo do batismo é muito poderoso. É um sepultamento. A gente morre para o velho homem e nasce de novo. E a Bíblia diz que somos sepultados com Ele, no singular, com Cristo. Invocar o nome de Jesus no batismo conecta o ato diretamente à sua morte e ressurreição. E para fechar, essa passagem de Colossenses é como a cereja do bolo. Se tudo que a gente faz, em palavra ou em obra,
deve ser feito em nome do Senhor Jesus, por que a obra mais fundamental, o ato que marca o início da caminhada cristã, seria diferente? E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta que ecoa. Uma reflexão bem pessoal sobre um dos sacramentos mais importantes da fé. Diante da prática consistente dos apóstolos e do significado por trás do nome, fica a questão: no momento do batismo, o único nome dado para a salvação foi de fato invocado? Uma pergunta que nos convida a voltar às Escrituras e examinar os fundamentos da nossa fé.